E aí galera, sejam bem-vindos aí à nossa aula de um novo assunto, né? Não menos importante. Vocês vão gostar desse assunto, vocês vão gostar muito, porque a maioria das pessoas odeiam fórmulas. Fórmulas funcionam, viu pessoal? É muito importante saber disso, tá? E esse assunto específico vai ser legal porque até hoje, a gente vai pegar aqui algumas questões de provas anteriores, e até hoje, todas as questões que foram passadas nessas provas, você consegue fazer elas de cabeça. Isso aqui é legal. Porém, o perigo é eu chegar e dizer o seguinte: esqueça as fórmulas que eu estou garantindo, né? Como dizia, eu estou aqui, Cristiano Ronaldo, dizia assim: faça o que eu estou dizendo, não digo isso. Decore as fórmulas. Se você conseguir fazer pelas fórmulas, ótimo. Se você conseguir fazer mais rápido sem usar as fórmulas, melhor ainda. Isso é que é importante, tá? Então, qual é o assunto? Que assunto é esse? O que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar a famosa progressão aritmética, que alguns conhecem por PA. Tá? Então, o que é uma progressão aritmética? O que é uma sequência aritmética, né? Aí a definição diz o seguinte, é uma definição bem curtinha. Diz assim, é uma sequência, né, em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a um número fixo chamado de razão. Essa é a definição de progressão aritmética. Eita, ficou difícil de entender o que é uma PA, o que é fácil demais. O que eu estou falando aqui é o que eu vou escrever aqui, ó. Vamos pensar num número aqui, eu pensei no número 2. Aí eu quero que eu some 3 esse número aqui, o resultado dá 5. Não, mas quero somar mais 3 aqui, o resultado dá 8. Eu quero mais 3 aqui, dá 11. Eu quero mais 3, dá 14. Eu quero mais 3, 17. Quero mais 3, dá 20. Entende a lógica? Observe que isso aqui é uma sequência que, a partir desse número aqui, ela vai ser sempre igual a esse aqui, mais um número fixo. Perceba então que 8 é 5 mais um número fixo. Perceba que 11 é 8 mais um número fixo. E esse número fixo vai ser sempre o mesmo número, tá? Fixo. Sempre 3 nesse exemplo, tá? Não necessariamente será sempre 3, tá? Então, observe que isso aqui é uma sequência aritmética, é uma PA, tá? E nesse caso, eu posso sempre dizer o seguinte: esse valor que aumenta sempre é chamado de razão. A razão a gente vai representar pela letra R, tá? Então, só para ajudar para vocês, primeiro ponto diz assim, quando o valor de R for maior que 0, a gente diz que é PA. Ela é crescente, como é o caso disso daqui. Agora, quando acontecer isso aqui, ó, que R for menor do que 0, a gente tem uma PA decrescente. Podemos, inclusive, colocar um exemplo, né? Para ficar claro, né? Por exemplo, ó, tem um 10, tem um 8, tem um 6. Observe que essa PA aí, o próximo número seria 4, depois seria 2, depois seria 0, depois seria menos 2, depois seria menos 4. Quer dizer que a PA tem uma razão, que é o número que aumenta ou diminui, igual a menos 2. Já essa aqui, 3. E a PA também pode ter essa característica, razão igual a 0. A gente chama de PA constante. Então, a PA constante são todos os números iguais, ó. 2, 2, 2, 2.
E satisfaz muito bem a definição. E é uma sequência que a partir do segundo é igual ao anterior somado ao número fixo. O número fixo é zero. Então, estou somando zero, o resultado não está se alterando, fica sempre sendo zero. Né? Então, vai ficar sempre 2, 2, 2, 2, porque estou somando zero. Beleza? Ok. Agora, em progressão aritmética, a gente trabalha dois tipos de fórmula, né? Então, são duas fórmulas que a gente trabalha. A primeira fórmula é a fórmula do termo geral. Termo geral da PA. Bom, a fórmula do termo geral de uma PA é essa formulazinha aqui, ó. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa fórmula é a fórmula do termo geral. O que significa cada letrinha dessa daqui? Primeiro, termo geral. A1, primeiro termo. N, número de termos. E R, como já tinha falado, é a razão. Com essa fórmula, a gente pode encontrar qualquer termo de uma PA, ou qualquer variável dessa aqui, que eu quero encontrar, usando essa fórmula aí. Aí, como exemplo, eu vou colocar, calcule o 153º termo da PA. Qual PA? Dessa aqui. E aí, como é que eu consigo usar essa fórmula, tá? Como é que eu consigo usar bem isso daqui? Bom, primeiro é o seguinte, quero achar o 153º termo dessa fórmula. Quer decorar uma fórmula, meu amigo? Escreva sempre ela. Escrevi as fórmulas. Agora é o seguinte, como eu quero achar o 153º termo, quer dizer que N é 103. Então eu vou achar o A 103, que é igual ao A1, que a gente já viu que era 2, mais N menos 1, perdão, estava eu com N menos 1, acabei de dizer que N é 103, 103 menos 1, vezes a razão. Bom, aí você vai olhar para lá, está aumentando de quanto em quanto? Bom, está aumentando de 3 em 3, então porque a razão é 3. Então eu tenho aqui, ó, A 103 vai ficar igual a 2, mais, quanto é que dá essa subtração aqui? Ó, 102, 102 vezes 3. A 103, muito cuidado mesmo com essa operação aqui. Tu tens isso aqui, ó. Muitas pessoas querem seguir, né, o fluxo e dizer assim, esse mais esse vezes esse. Não é assim. Você primeiro vai ter que multiplicar para depois somar. É a prioridade em expressões numéricas, tá? Qual é a prioridade? Bom, primeiro você vai resolver potência ou raiz. Em segundo lugar, você vai resolver multiplicação ou divisão. E em terceiro lugar, você vai resolver adição ou subtração. Então, a adição e subtração está em último, tá? Então vou repetir o 2 aqui, mais 102 vezes 3 dá 306. Beleza? Só somar com 2 aqui. 308. Então, a conta fácil, né? Não é nada de absurdo, é um assunto tranquilo, é um assunto bom de ser visto. As pessoas gostam de progressão aritmética, não tem nada de difícil, vocês vão entender bem o assunto, tá? Bom, além dessa fórmula que a gente acabou de mostrar a vocês aqui, que é a fórmula do termo geral, eu também tenho a fórmula da soma dos termos,
que tem uma historinha bem legal de como ela surgiu, que foi um menino com 10 anos que descobriu essa fórmula, bem interessante. Eu só não tenho muito tempo de estar falando sobre ela, porque é mais história da matemática, tá? Enquanto eu estou aqui apagando o quadro, eu conto essa história, né? Um dia um professor, né, de matemática no século XVII pediu para os meninos da sala somarem todos os números de 1 até 100. Dá um trabalho, pessoal. Dá um trabalho considerável, né? 1 mais 1, 2. Ou 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. E aí vai. Até 100. Dá bastante conta mesmo. Você perde um dia aí fazendo conta. Aí, esse menino, e ele pediu para fazer isso e saiu da sala de aula, né? Quando ele estava saindo, o menino fez, professor, ele fez, fala moleque, 5.050. Aí o cara fez, como que tu fez tão rápido, né? Aí ele explicou a lógica que ele usou. Uma lógica bem fácil, bem simples, que foi usando propriedade de PA. Só que ele tinha 10 anos de idade e ele não sabia, não existia PA ainda. Nós não tínhamos descoberto as sequências, trabalhar fórmulas com sequências, né? E esse menino era Gauss. E ele descobriu, né, essa fórmula aqui, ó. Ele descobriu essa fórmula aqui. Que fórmula é essa? Como é que funciona? Sn igual a n mais A1 vezes n sobre 2. Uma sequência aritmética ou geométrica, a forma algébrica de representar ela é assim, né, velho? A1, A2, A3, A4, A5, AN. Isso quer dizer que isso aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo, aqui é o terceiro termo, aqui é o quarto termo, aqui é o quinto termo, sucessivamente. Aqui é o enésimo termo. A leitura disso daqui é A índice 1, A índice 2, ninguém lê. Ninguém lê. Mas, só estou falando para vocês como é que se lê corretamente, né? Se você lê A1, A2, A3, está valendo, é suficiente. Quem é matemático lê assim, imagina quem é aluno que não precisa ler corretamente, tá? A não ser que você um dia queira fazer um curso de exatos que pegue um professor muito carrasco, muito chato, que exija a forma correta de se ler algumas coisas. Mas enfim, e esse menino descobriu essa fórmula aí, que é a fórmula da soma dos termos. Aí como aplicação dessa fórmula, por exemplo, vamos pensar assim, estávamos fazendo o quê? Descobrindo o 73º termo dessa sequência aqui, né? Inclusive descobrimos que é 306. 308, aí eu vou 308. E aí, o cara pode chegar e dizer assim, some os 103 primeiros termos dessa sequência. Eu nem preciso botar, tá, aqui. Ele deu um fim para a sequência. É que eu já achei, né? Mas não precisa nem colocar. Somar, então. Nesse caso, me perdoe, 308. Some os termos dessa sequência. Beleza. Aí, beleza, vamos somar os termos da sequência. Eu não sei quais são os termos, quantos tem, vou somar, quero saber. Eu sei que a sequência está dizendo que tem 103 termos. Que foi o que eu disse na questão. Achei que o enésimo termo, o último termo, é 108. E se eu somar tudinho? 2 mais 5, 7. 7 mais 8, 15. Vou somando. Dá um trabalho absurdo. Com aquela fórmula ali, não dá trabalho nenhum. Bom, se eu quero somar, a soma dos termos vai ser o último termo, que é 308. Inclusive, posso colocar aqui a 103. Aqui vai ser 308, mais o primeiro termo, que é 2, beleza. Vezes n, que eu falei que era 103 termos, dividido por 2. Então, a soma dos 103 primeiros termos desta sequência, que termina aqui em 108, vai dar, somando esse com esse, dá 310, vezes 103, tudo isso dividido por 2, ou por 2.
Então, 103, essa soma dos 103 primeiros termos, é só resolver essa continha aqui. Bom, fica mais fácil eu dividir assim, ó. Bom, eu pego 310 e divido por 2. Bom, dá 155, né? Bom, porque 300 para dividir para 2 é 150 e 10 para dividir para 2 é 5. Então fica 155 vezes 103. Vamos armar essa conta aqui. 155 vezes 103. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15, 1, 16. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 0, 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Aí aqui, ó, 5, 6, 9, 5, 1. 15.965. Agora você fica imaginando aí. Imagina tu ter que somar tudo isso daqui de um por um. Você pensaria o resto do dia fazendo essa conta aqui. E, na verdade, com a fórmula, ela vai te ajudar a fazer muito rápido, tá? Então, o que eu quis fazer com esse início aqui de conteúdo foi mostrar para vocês quais são as fórmulas, tá? Que é importante a gente saber quais são as fórmulas. E mostrar pelo menos uns 2 ou 3 exercícios desse conteúdo que é essencial que a gente veja, beleza? Só que antes de ver esses 2 exercícios, eu só quero te mostrar essa coisinha aqui. E eu vou escrever aqui, ó. E eu vou escrever essa sequenciazinha um pouquinho mais. 11, 14, 17, 20, mais 3, 23, certo? Bom, e aí existem 2 propriedades de PA. Uma delas diz o seguinte: o termo central é a média aritmética dos extremos a ele. Média aritmética. Você vai dizer, Bandana, você não falou de média aritmética. Bom, média aritmética é aquela média que é a mais fácil de todas. A gente na escola. Eu tirei 7 na prova e tirei 9 na outra. Qual foi a minha média? Então, somo 7 mais 9, divido por 2. 16 por 2, 8. Média 8. Eita, me lasquei em matemática, tirei 4. Tem que tirar quanto agora para poder passar? Tem que tirar 10. Bom, porque a média é 7, então 10, 4 mais 10, 14, por 2, 7. Então tem que estudar muito para tirar 10. Essa é a ideia, tá? Média aritmética é a soma e eu divido pela quantidade. Então verifique que, se eu pegar o 5, ele é central a 2 e 8. Então observe que o 5 é a mesma coisa que 2 mais 8 sobre 2. Se eu pegar o 11, o 11 ele é central a 8 e 14, vê? 8 mais 14 sobre 2. 8 mais 14, 22, para dividir para 2, 11. Mas o 11, ele também é central, observe, ele está bem no centro de 17 e 5. Então, posso dizer que 11 é 17 mais 5 sobre 2. E verifique que 17 mais 5 dá 22, 22 para dividir para 2 dá 11. Então essa é uma propriedade que ela é importante a gente saber que isso existe quando se trata de progressão aritmética, beleza? Outra questão, outra propriedade que iremos falar, a segunda, vou colocar ela aqui, diz o seguinte: a soma dos termos equidistantes é sempre igual. Como é que eu posso explicar isso para você? Fácil. Você vai olhar aqui para esses termos que eu vou apontar aqui. Vamos pegar 2 termos. Vamos pegar 2 termos de ponta aqui. 2 e 23. Perceba que 2 mais 23 é a mesma coisa que 5 mais 20. Verifique se não bate. 5 mais 20. Eles são equidistantes. Que é a mesma coisa que 8 mais 17. Tá vendo aí?
8 mais 17. Tudo isso vai dar sempre a mesma soma, que é a mesma coisa que 11 mais 14. Percebeu? 11 mais 14 também dá 25. Então, são duas propriedades que elas podem ser úteis a você. Beleza? Agora sim, agora a gente vai ver alguns exercícios. O primeiro exercício é uma sequência meio maliciosa, que você, a priori, pode ficar assim pensando: caramba, como é que eu vou fazer um negócio desse? É gigantesco, é muito grande, é muito trabalho. E aí, entra eu, né? Entra eu aqui na parada. Bom, pessoal, então é o seguinte, agora a gente vai trazer um probleminha que tem que ter atenção. Ele é muito malicioso, tá? Bom, questão é a seguinte, também questão de prova, tá? Questão de prova. Carlos e Pedro são alunos muito aplicados em matemática. Certo dia, Carlos perguntou a Pedro se ele sabia resolver a seguinte questão. Determine o algarismo das unidades do número, olha o número, 8.325.474. Olha o número, 8.325.474. Elevado a 642. Bom, se você começar a resolver isso agora, não sei qual a idade que você tem na sua casa para tentar fazer isso, você morreria de velho e não terminaria de resolver. Na verdade, é impossível encontrar um resultado para um número como esse. É um número absurdamente grande, gigantesco, ele é muito enorme. Você não tem noção, assim, ele supera a quantidade de grãos de areia no oceano. E muito, tá? Então, a ideia não é você resolver isso daqui, porque vê, se eu elevar isso daqui ao quadrado, já é multiplicar esse número vezes ele mesmo. Meu amigo, é um trabalho só elevar ao quadrado, tá? Então, assim, a ideia não é essa. Vamos ao raciocínio dessa questão, como é que faz ela, tá? Bom, vamos repetir o número 8.325.474. Esse é o número e eu quero começar a elevar esse daqui. Eu vou elevar ele a 1. Perceba que quando eu elevo esse número a 1, 8.325.474. Porque elevar o número a 1, o resultado dá ele mesmo, certo? Nesse caso, o resultado das unidades foi 4. Mas eu quero o resultado das unidades, é o último algarismo de quando você elevar a 642. Ok. Então eu elevei a 1, agora eu vou elevar ao quadrado. E aí eu quero montar essa conta aqui para você ver, tá? Não vou responder, obviamente. 8.325.474 vezes 8.325.474. Quando a gente faz uma conta de multiplicar como essa conta aqui, o que a gente vai fazer? Vai fazer 4 vezes 4, 16. E vai multiplicar o 4 vezes 7, 28, com mais 1, 29. Vai 2. Depois 4 vezes esse, 4 vezes aquele, 4 vezes. O próximo passo que a gente vai fazer quando terminar de multiplicar o 4 por todos os que estão aqui é começar a multiplicar o 7. Aí vai ficar 7 vezes 4, 28. Percebeu? Ó, 28. Aí vai multiplicar o 7 por todo mundo, mas o último vai ser esse daqui. Depois vai multiplicar o 4. 4 vezes 4, 16. Depois 5 vezes 4, 20. Mas o último algarismo vai, quando o cara somar tudo no final, o último algarismo, né, das unidades vai ser 6. Então, o número será gigantesco, absurdamente grande. Né? Vamos lá. 6, 4, 9,
4, 2, 5, 16, 49, 16. Não é esse número, obviamente, mas eu estou apenas usando um exemplo. E o último algarismo foi 6. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse número aqui bem grandão, né? E elevar ele mais uma vez, ou pegar esse daqui, 8, 3, 2, 5, 4, 7, 4, e elevar a terceira. Bom, o que é elevar a terceira? Vai fazer ele, vezes ele, vezes ele. Então, é pegar esse número aqui, multiplicar por ele mesmo, que deu, hipoteticamente, esse daqui, mas que eu sei que termina em 6, e pegar esse número bem grandão aqui, eu vou escrevê-lo aqui, ó, 9, 4, 6, 1, 5, 2, 4, 9, 4, 6. E quando eu multiplicar esse número todo grandão aqui por 4, 7, 4, 5, 2, 3, 8, por exemplo, eu vou fazer, primeira conta, 4 vezes 6, 24. Observe que depois eu vou multiplicar o 4 vezes 1, 4, com mais um 5, 4 vezes 9, 36. Quando eu acabar de multiplicar todo mundo, vou multiplicar 7 vezes 6, 42, 7 vezes 1, 7, com 4, 11. Mas observe que o último algarismo que está aqui, que quando eu somar todo mundo, o último algarismo vai ser 4, porque os números vão tudo para lá. Então, quando eu elevei aqui a terceira, o resultado deu um número gigantesco, que eu vou colocar aqui hipoteticamente, 3, 6, 16, 8, 1, 16, 0, 4, 25, 0, 1, 36, 16, vamos lá, 74, pronto. Não importa os números, tá? Não importa os outros números. O que importa é esse aqui. Terminou em 4. Pessoal, não sei se vocês estão percebendo, mas quando eu for pegar esse número aqui, 8, 3, 2, 5, 4, 7, 4, e elevar ele à quarta, é porque eu vou multiplicar ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele. Eu já multipliquei aqui, ele, vezes ele, vezes ele, terceira vez. Agora eu vou multiplicar por ele de novo. Então é como se eu fosse pegar esse número gigantesco e multiplicar por 4, 7, 4, 5, 2, 3, 8. E multiplicar esse daqui. Pessoal, presta atenção. 4 vezes 4, 16. E depois 4 vezes 7, 28, com mais um 29, vai ficar sempre para cá, o outro para cá, para baixo, o outro para cá, o outro para cá, para cá. Mas o último número vai ser 6 no final. Então, quando tu multiplicar ele, vezes ele, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, vai terminar em 6. Então, na verdade, o número que vai estar aqui, pessoal, vai ser um número gigantesco que termina em 6. Aí, se você tentar entender a lógica da sequência é assim. Quando o número aqui, o expoente for ímpar, o resultado vai terminar em 4. Quando o expoente for par, o resultado vai terminar em 6. Quando o expoente for ímpar, o resultado termina em 4. Quando o expoente for par, o resultado termina em 6. É isso. Essa é a ideia. Então, se for a quinta, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vai terminar em 4. Mas se for a sexta, vai ser a mesma conta vezes 4. Vai terminar em 6. Então, como o número que está lá no expoente é 642, é porque o resultado, por esse valor aqui ser par, vai terminar em 6. Letra D. Eu fui detalhista, demorei um pouco mais. Aqui nosso objetivo não é ser rápido, é ensinar conteúdo. Então, acho que ficou fácil de entender, mas não é uma questão simples. Ela exige que você tenha esse raciocínio, tá? Então, por isso, muita atenção com essas questões de
de prova, tá? Bom, vamos à próxima questão. Quero responder todas as questões. Importante a gente responder todas. Ok. Em uma campanha de doações, a creche Marias de Deus, feitas por um grupo de lojistas de uma pequena cidade, foram arrecadados R$ 17.600. Na reunião que decidiu quantos valores a serem doados por cada lojista, ficou acordado que a loja de menor lucro líquido anual doaria R$ 800. A segunda loja, de menor lucro líquido anual, R$ 400 a mais que a primeira. A terceira, R$ 400 a mais que a segunda. E assim sucessivamente. Quantas lojas fizeram a doação à creche Marias de Deus? Veja a questão e verifique se não é possível que a gente faça essa conta de cabeça. E depois, obviamente, pela fórmula, tá? Eu vou querer mostrar para vocês um paralelo. Bom, o que eu sei é que existem algumas lojas. A primeira, que é de menor porte, vai doar R$ 800. A segunda vai doar R$ 400 a mais. Dá quanto? Então ela vai doar R$ 1.200. Né? A terceira loja, R$ 400 a mais, R$ 1.600. A outra loja, R$ 2.000. A outra loja, R$ 2.400. Bom, presta bem atenção isso daqui. As opções são 6, 9, 8, 10 e 11. Essa é a quantidade de lojas. O dinheiro arrecadado foi R$ 17.600. Como é que eu faço essa questão de cabeça? Isso aqui é o que foi dado, tá? Bom, qual é a minha ideia, pessoal? É o seguinte, velho. Vamos somar isso daqui. Porque são contas tão simples, né? Veja, aqui eu tenho 2.000. Beleza. Aí aqui eu tenho mais 3.600. Tá? Então, 2.000 aqui. Aqui eu tenho 3.600. Aqui eu tenho 2.400. Somando isso daqui, eu tenho 6.000 aqui, mais 2.000 eu tenho 8.000. Então, observe que ainda está longe de chegar aos 17.600. Então, pensando, qual foi a sexta loja? Quanto foi que a sexta loja pagou? 2.800. A sétima loja pagou quanto? 3.200. Estou com dúvida? Quero ver se está chegando já esse valor. Porque o que eu tenho aqui 4.000, né? Mais 2, 6, mais 2, 8. Está aqui, ó, a conta. Aí entrou aqui mais 2.800 e entrou mais 3.200. Beleza, vou somar aqui 0, 0, 10. Aqui, ó, 10, 13, com mais um, 14. 14.000 reais. Preste atenção que o cara da oitava loja vai ter que dar obrigatoriamente mais 600 reais. Então, 3.600. Então, se eu somar 3.600 aqui, ó, eu chego aos meus 17.600. Observe, eu usei o conhecimento de PA? Não, zero. Eu usei soma. Somei aqui, cheguei na resposta. Fiz em pouco tempo. As contas eram simples, porque tinha muito zero. Pô, massa, tem uma outra alternativa? Tem como a gente fazer diferente? Claro que tem, vê só. Ó, a primeira loja é o A1, é 800. A razão é quanto está aumentando. Está aumentando quanto? Está aumentando 400. Beleza. Eu quero achar o número de termos que eu não sei quanto é. Não sei quanto é que é. Certo? Eu não sei quantas lojas tem. Eu também tenho, que eu também quero achar também aqui, é o AN, ou AN, que eu não tenho, que é o valor que a última loja doa. E eu também, né, tenho esse valor aqui, que é o SN. O que é o SN? É a soma dos termos. Qual é a soma dos termos? 17.600, que foi o que foi dado. Beleza. Tem a fórmula
que é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Vou apagar só essa parte aqui para que vocês vejam, tá? Fórmula dos termos de uma PA. Soma dos termos de uma PA. E depois a fórmula do termo geral. Se eu pegar a fórmula da soma dos termos, Sn é igual a N mais A1 vezes N sobre 2. Eu tenho a soma dos termos, 17.600. A N eu não tenho, tá aqui, ó, que é o que a última loja deu. A primeira loja, A1, eu sei, é 800. O valor de N eu não tenho. Tudo isso dividido por 2. Certo? Por enquanto, o que eu tenho é essa situação aqui, certo? Eu posso multiplicar meio pelos extremos. Até observe como isso aqui ia ficar até um pouco mais complicado, tá? Multiplicando tudo isso daqui, pessoal, por 1, vai dar ele mesmo, tá? Ó, 800 vezes N, e aqui fica 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, 2, 7, 14, com mais 1, 15, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então tá aqui, esse valor aqui. Ficou assim, e eu não posso mexer em nada aqui. Por que eu não posso mexer em nada aqui? Bom, porque eu tenho letra e letra. Aí eu vou para outra fórmula, que é a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a N eu quero descobrir é igual a 1, que é 800, mais N menos 1, que eu não tenho o valor de N, não sei quantas lojas foram, vezes a razão, que é 400. Então, a N é igual a 800, mais 400 vezes N, dá 400N, mais com menos, 400 vezes 1, 400. Agora eu tenho aqui que o meu AN vai ficar igual a 800 menos 400 dá 400, mais 400N. Veja que legal. Por isso que eu decidi colocar esse assunto, que eu vou trabalhar exatamente um assunto que eu dei na última aula, que é sistema de equação. Onde tem a N, eu posso substituir isso por 400 mais 400N. Então eu venho para essa parte de cá e jogo nessa equação aqui. Ó, aqui tem uma N, fica 400 mais 400N mais 800, fecha o parênteses, beleza? Multiplico isso daqui por N, certo? E igualo a 35.200, beleza? Então, onde tinha o AN, eu botei o quê? 400 mais 400N. Bom, agora, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou repetir aqui, ó, a soma, né? Vou somar logo aqui, dá 1.200 mais 400N, tudo isso multiplicado por N igual a 35.200. Esse vezes esse por esse, fica 1.200N mais 400N ao quadrado igual a 35.200. O que vai aparecer aqui vai ser o seguinte, ó, 400N ao quadrado mais 1.200N menos 35.200 igual a 0. Posso facilitar o nosso trabalho e dividir tudo isso daqui por 100 e aqui por 100 e chegar a isso daqui, ó, 4N ao quadrado mais 12N mais ou menos 352 igual a 0. E ainda posso facilitar a nossa conta dividindo tudo isso daqui por 4 e aqui por 4. Fica N ao quadrado mais 3N menos 352 para dividir para 4 dá 9 vezes 4, 8 vezes 4, 32 para 35, 3, 88. Então fica menos 88 igual a 0. Ou seja, cheguei a uma equação do segundo grau. Nessa equação do segundo grau, eu vou achar que um dos meus n's, que foi o que a gente achou, é 8. E o outro n é menos 11. Essa resposta não vai ser conveniente, porque não pode ser negativo, então 8 como resposta. Oitava loja.
Agora, eu fiz da forma difícil porque é importante que você avalie a ideia dos bizus que a gente está aqui passando para você. O tempo que você demoraria fazendo pelo bizu é muito mais rápido do que você fazendo pela fórmula. Mas eu volto a dizer, eu não estou afirmando a você, esqueça a fórmula, que isso é perigoso, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser um cara cuidadoso, dizer para vocês que existe a possibilidade de fazer por um macete, certo? E pela forma tradicional. Acontece que uma questão ou outra pode ter mais dificuldade. Por isso a intenção da gente realmente saber essa questão de fórmula. Ela é importante, mesmo sendo chato. Beleza, pessoal? Outra coisa. Eu não resolvi a equação de segundo grau por Bhaskara. Eu usei um macete para resolver, que daria um trabalho absurdo nele. E vou mostrar para vocês como é que funciona esse macete, tá? Eu não fiz agora, porque iria ocupar todo o quadro e eu vou dar uma aula específica sobre esse conteúdo, ok? Bom, próxima questão e última questão. Fala assim: foram abertas 18 turmas de um novo curso que ocorrerá em 3 turnos. A quantidade de turmas disponíveis para tarde, manhã e noite segue, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão 4. Veja só. Progressão aritmética de razão 4. Mas veja que é muito perigoso porque você pode cometer um pequeno erro, colocar manhã, tarde e noite. É uma progressão aritmética nessa ordem, dizendo que as turmas são tarde, manhã e noite. E é uma progressão aritmética de razão 4, tá? Quantas turmas foram formadas para o turno da noite? Bom, o que eu sei é que a soma é 18. Beleza. Aí, o que é tarde, manhã e noite? O que é importante a gente entender numa progressão aritmética? Se eu pegar, por exemplo, 7, 10 e 13. Esses números estão em PA de razão 3. Eu vou escrever isso daqui assim. Posso escrever? Perfeitamente. Caso eu queira escrever a partir do termo central, é bem legal, porque fica assim, ó, vê, ó, 10, 10 mais 3, que é 13, e 10 menos 3, que é 7. Todas as vezes que eu puder pegar uma sequência de 3 números em PA e escrever elas do termo central, vai ajudar um pouco mais a resolver o problema. Então eu sei que a quantidade de turmas da manhã está aqui, só que à noite vai ser a quantidade de turmas da manhã mais 4, porque está dizendo que está aumentando de 4 em 4. E aqui vai ser a quantidade de turmas da manhã menos 4, do mesmo jeito que está aqui. Então, quando eu somar isso daqui, o resultado dá igual a 18. Agora, perceba que eu posso cortar menos 4 mais 4, eu tenho m mais m mais m, 3m igual a 18, e m é igual a 18 dividido por 3, m igual a 6. O raciocínio foi esse para se fazer essa questão. Observe que já foi uma questão também mais simples. Essa questão, inclusive, é uma questão da última prova desse concurso da Polícia Militar. A questão anterior foi da prova de 2016. Né? Não é que a prova desse seja mais fácil, tá? O nível foi igual. Ligeiramente 2016 um pouco mais difícil, mas ligeiramente. Beleza? Então, próxima aula, progressão geométrica, importante pra caramba, bem, um pouco mais difícil, mas assim, muito parecido com a linha de PA. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus.